Muito bem. Nós fizemos o estudo passado, falando... eu não cumprimentei o Tonhão, a Maria Inês, boa noite para vocês. Também a Ana Gabriele, boa noite. Nós estudamos o Evangelho dentro dos Evangelhos, né? A síntese do Evangelho. A síntese do Evangelho é Deus dizendo, olha, eu amo você e eu vou te buscar, né? Isso daí. Vimos aquelas três parábolas sequenciais, né? A ovelha perdida, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, o filho perdido, né? Vimos ali claramente o amor do Pai pela humanidade, especialmente o amor do Pai por cada pessoa. Cada um de nós somos especiais à luz da palavra de Deus, e o nosso valor não está nas roupas que usamos, o dinheiro que temos, né? Nós vimos que o filho pródigo, sujo como ele estava, pobre, triste, ele tinha muito valor para o seu pai. Então, Deus nos valoriza muito. Mas hoje nós vamos fazer um estudo bastante interessante, que vai falar sobre a possibilidade de nascer de novo. Você gostaria de nascer de novo? Se você tivesse a chance de ter uma vida nova, né? Uma vida renovada, é isso que nós vamos falar hoje. O novo nascimento. Pode uma pessoa nascer de novo, sendo ela já adulta? O que você faria diferente se você tivesse a oportunidade de nascer de novo, de recomeçar? E eu estou falando não só na vida financeira, né, que a gente comete muitos erros, mas especialmente no lado espiritual, né? O que você faria de diferente se você pudesse nascer de novo? E a boa notícia do estudo de hoje é que é possível nascer novamente. Olha lá, pergunta número 1. Pode alguém nascer de novo? Está no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 3. Está nos Evangelhos do Novo Testamento. Não é aquele livro de João lá do final da Bíblia, não. É o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 3. 3, vamos ler desde o versículo 1. Evangelho de João, no capítulo 3. Deixa eu ver se todos acharam. Conseguiu achar assim? Sim. Claudinei já achou? Sim. Simval? Sim, também. Temos algum voluntário? Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 e seguintes. Vamos ler até o verso 6. Oi, Ana, pode ler, fazendo favor. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Muito bem, muito obrigado, Ana. Esses versos têm uma história muito bonita, uma história de conversão de um dos homens mais importantes de Israel. Sabe que, como Jesus ele ficava muito no meio dos pobres, Jesus estava sempre envolvido com as pessoas necessitadas, nós pensamos muitas vezes que os ricos não tiveram contato com Jesus. Mas esse é um dos casos que uma das pessoas mais importantes de Israel, chamada Nicodemos, ele procurou Jesus.
Observe o versículo, capítulo 3, verso 1, que diz assim: havia entre os fariseus, ele era fariseu, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Característica dele, fariseu, né? Um homem e um dos principais dos judeus. Quando a Bíblia fala um dos principais, entenda como um homem realmente de destaque. Imagine um livro de um país, quando cita o nome de um homem e fala que é um dos principais da nação, é porque é uma das principais personalidades do país mesmo. Então, Nicodemos era este homem. Dizem alguns que fazem estudos sobre a vida de Nicodemos, dizem que ele era tão rico que ele teria condições de alimentar o país inteiro com a sua riqueza. Tá? Então, a fortuna que esse homem possuía, e ele também era um homem muito inteligente, e ele era um dos fariseus. Pois bem, ele foi se encontrar com Jesus. Que horas do dia ele foi se encontrar com Jesus? Está no verso 2. Dá uma olhadinha para o verso 2 aí. Este de noite foi ter com Jesus. Por que você acha que ele foi de noite falar com Jesus? Ele ficou um pouco envergonhado de ir durante o dia falar com Jesus. Como um mestre do povo, eu, sendo tão importante, vou me encontrar com ele à luz do dia. Então ele foi de noite. Olha que coisa curiosa. Marcou um encontro com Jesus e foi se encontrar com Jesus. E Jesus o recebeu muito bem, como sempre fazia, com um olhar profundo, né? Sempre recebendo as pessoas, Jesus Cristo. E ele então fez uma introdução falando que Jesus era mestre, ele, Nicodemos, era um mestre, também chama Jesus de mestre. E aí no verso 3, olhe para o versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus vai direto ao ponto. Nicodemos nem tinha perguntado isso. E Jesus vai no ponto que aquele homem tinha grande necessidade. A necessidade de Nicodemos era de salvação. Embora ele fosse famoso, fosse um mestre em Israel, fosse rico, ele tinha um vazio dentro de si. E Jesus falou: olha, Nicodemos, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus ou não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, aquilo entrou na cabeça do Nicodemos. Como que ele sabia que eu estava pensando em salvação, né? Jesus sabe tudo, viu? Dele nós não escondemos nada. E então, aquele homem falou assim: mas que história é essa de nascer de novo? Como alguém pode, e ele fala no verso 4, como alguém pode nascer de novo, já sendo velho? Que jeito que ele vai voltar para dentro do ventre da sua mãe? Ele fala, o Nicodemos. Olha o raciocínio do Nicodemos. Aí dá uma olhadinha agora para o verso 5, capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus aqui então fala a forma como nascer de novo para entrar no reino de Deus. Tem que nascer de duas formas. Nascer da água não é o nascimento natural. O nascimento natural todos nós já tivemos, que é o nascimento da barriga da nossa mãe. Todos aqui nasceram da barriga da mãe. Esse é o nascimento natural, né? Jesus está falando do nascimento espiritual agora, que é de duas formas aqui, da água e do Espírito, tá? Da água e do Espírito. E aí no verso 6 ele diz, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele quer dizer? Quem nasce da carne, continua sempre na carne. Ou seja, todos nós nascemos da carne, que é o nascimento natural. Mas para virar para o lado espiritual, tem que nascer em espírito. Tem que ter o Espírito Santo dentro de si. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus falou, olha, você tem que passar do batismo e precisa ter o Espírito Santo. Tá? E uma coisa, ela está vinculada à outra. Uma pessoa é batizada, ela também recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, está com a pessoa até mesmo antes dela ser batizada. Tá? É o Espírito Santo quem fala no nosso coração. É o Espírito Santo quem toca no nosso coração e nos dá o desejo de servir, até mesmo o desejo de ser batizado. Mas após o batismo eu estou totalmente entregue. Eu tomei a minha decisão de entregar a vida para o Espírito. Então eu nasci da água
e do Espírito, tá? Então, hoje nós vamos falar desse novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Se você tem alguma dúvida, eu já quero adiantar. Esse homem rico e importante, ele se converteu, tá? E ele, chamado Nicodemos, e ele lá, quando Jesus morreu, os discípulos fugiram, muitos discípulos fugiram, mas ele estava lá, ao pé da cruz. E ele foi um dos que intercedeu para conseguir o corpo de Jesus e poder sepultá-lo. Ele gastou bastante dinheiro para embalsamar o corpo de Jesus. Ele reconhece publicamente que ele era um cristão. É algo muito bonito a história de Nicodemos. Vale a pena um estudo só para estudar a vida dele, tá? Sua história de conversão. Mas vamos lá, vamos seguir. Então, Deus nos dá a chance de nascermos de novo. Se você algum dia já pensou nisso, puxa, eu errei tanto, nossa, se eu pudesse voltar. Deus nos dá a chance de nascer de novo, ter uma vida nova, renovada pelo Espírito Santo. Isso é o batismo, é ter uma vida nova. Com que idade Jesus foi batizado? Lá em Lucas, é um livro para trás, viu? Para o seu lado esquerdo aí, Simval. Lucas capítulo 3. Com que idade você acha que Jesus foi batizado? Está no capítulo 3 de Lucas, versos 21 até o 23. Será que Jesus foi batizado quando ele era bebezinho? Quando ele era jovem, criança, adulto? Está em Lucas capítulo 3, versículo 21. Todos acharam? Estávamos em João, volta um pouquinho para o lado esquerdo, já vai chegar em Lucas. Lucas capítulo 3, verso 21. Alguém poderia ler para nós? Achou, dona Marina? Posso ler, Eliseu? Pode. Dona Marina, faz um joinha aí se achou. Achou. Pode ler, Simval. Ó, você vai ler o capítulo 3, os versos do 21 até o 23. Do 3? Do verso 21 até o 23. Ok. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. E estando ele em orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho, bem-amado, e eu te ponho em minha afeição. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate. Tá bom até aí. Olha só. Quantos anos Jesus tinha quando ele foi batizado? 30 anos. Aqui diz cerca de 30 anos. E era, como se cuidava, filho de José. Um homem tido até naqueles dias como um homem comum. Então, a partir do batismo, tem início o ministério de Jesus. Tá? Jesus, então, foi batizado quando já era um homem feito, correto? E o seu ministério dura dos 30 anos até os 33 anos e meio. Daqui a pouquinho eu vou falar alguma coisinha mais sobre o batismo de Cristo, tá? Alguns outros detalhes. Vamos seguir. A palavra batismo vem do grego. A Bíblia, o Novo Testamento, ela foi escrita em grego. Batismo é esta palavra aí que você está vendo. Se nós fôssemos ler a Bíblia hoje no original, onde está escrito aqui batismo, estaria baptizo, tá? E quer dizer, significa imergir, mergulhar, enfiar na água, tá? Então, o batismo, ele é aquele onde o corpo inteiro fica debaixo da água. Você vai ver no estudo de hoje que este é o batismo correto. É a forma correta de se batizar. Está na própria palavra batismo. A tradução dela é mergulhar. Certo? Mergulhar nas águas. Então, não é correto o batismo à luz da Bíblia, tá? O que a Bíblia diz, o batismo bíblico, é esse batismo, mergulhar por completo na água. Então, só um pinguinho na testa ou na mão, ou seja, em outro lugar, não é o batismo verdadeiro. O batismo verdadeiro é aquele que a pessoa imerge, ela afunda completamente nas águas. Como foi o batismo de Jesus? Agora nós vamos ver mais detalhes.
Mateus, continua para o lado esquerdo aí. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versos 13 até o 17. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Temos algum voluntário para a leitura? Posso ler? Pode, Osimar. Capítulo 3, verso 13. Aí vai até o 17. Posso começar? Pode. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muito bem, Osimar, muito obrigado. Esse texto é muito interessante. Por quê? João Batista, você já deve ter ouvido falar em João Batista, era um grande pregador nos dias de Jesus. Ele foi o homem que preparou o caminho para Jesus. Antes de Jesus revelar e começar seu ministério, João Batista já estava pregando. E ele batizava, ele é chamado de Batista exatamente porque ele batizava. João, aquele que batizava, né? João Batista. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão. E um dia vem Jesus até o Rio Jordão. E na hora que ele vê Jesus, ele já tinha tido uma revelação de que Jesus era o Messias. E ele diz: Não, eu não vou te batizar, não. Você que tem que me batizar, João Batista falou para ele. Imagina, coloque-se você no lugar de João Batista. Você batizaria Jesus? Era uma responsabilidade muito grande, né? O Messias. João Batista falou: Eu sou o pecador, você não. Eu tenho que te batizar. Você que tem que me batizar. Mas Jesus disse: Não, eu preciso ser batizado também. Pergunto para vocês. Jesus foi o único que já pisou esta terra que nunca cometeu nenhum pecado. Nem pensamento. Nenhum. O único santo, de verdade. Por que ele precisava ser batizado? Por que ele foi batizado? Alguém tem alguma ideia? Para nos dar exemplo? Exatamente. Jesus viveu tudo o que nós devemos viver. Tá? Olha que coisa linda, né? Deus encarnando, se tornando homem e vivendo todos os nossos passos, mostrando para nós todos os passos que nós devemos seguir. Então, ele está mostrando aqui nessa leitura, para mim e para você, olha, você também precisa ser batizado. Como eu fui, imagine só, se Jesus, que não tinha pecados, foi batizado, quanto mais eu e você, não é mesmo? Então, Jesus está nos mostrando que nós também precisamos ser batizados. Você quer seguir os passos de Jesus? Andar nos mesmos passos que ele? Então, você precisa ser batizado. É bem simples, tá? E eu quero mostrar alguma coisa a mais aqui nesses versos. Olha para o verso 16, diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água. Percebe? Saiu da água. Onde ele foi batizado? Num rio que chamava Rio Jordão. Era no rio que ele estava. Perceba que João Batista não ficou com uma vasilhinha lá fora, aspergindo água nas pessoas. Não. As pessoas entravam no rio para serem batizadas. Porque batismo quer dizer imersão, afundar nas águas. E aqui diz o verso 16 que Jesus saiu das águas.
Se ele saiu, é porque ele entrou. Este é o batismo correto, tá? De entrar nas águas, ser batizado e então sair. No instante que ele foi batizado, diz aqui que se abriram os céus e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Ah, Eliseu, o Espírito Santo é uma pomba? Não. Aqui diz em forma. Foi uma maneira de Deus se manifestar, do Espírito Santo se manifestar. E também foi ouvida uma voz no céu, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, este é o meu filho, que me dá alegria, em quem eu tenho prazer. Então, quando nós somos batizados, acontece a mesma coisa. O Espírito Santo desce sobre nós. E lá no céu Deus diz, esse é o meu filho, eu tenho alegria nele. Percebe? Aqui em Cristo foi visível, mas em todos nós isso se repete. Um batismo de todas as pessoas. Este é o meu filho, e eu tenho alegria nele. Tá bom? Isso quer dizer em quem me comprazo. Vamos seguir? Bem, vamos para o próximo aqui. Qual o significado do batismo? Romanos, capítulo 6. Romanos aí pelo lado direito, tá? Vai passar Mateus, Marcos, de onde nós estamos, vai para o direito. Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois de João vem o livro de Atos. E na sequência já Romanos. No capítulo 6, Romanos 6, versos 3 e 4. Romanos, capítulo 6, deixa eu dar uma olhadinha em vocês. Versos 3 e 4. Será que todos acharam? Achou, Simval? Beleza, Eliseu, achei. Só tirei a câmera aqui, estou espirrando. E fica Não, chato. fica à vontade. Fica à vontade. Alguém gostaria de ler? Romanos 6, versos 3 e 4. Tem alguém, gente, que nunca leu e gostaria de ler alguma vez? Tem alguém que gostaria? Tia Rosa, a senhora achou o verso? Eliseu, o César vai ler. César, deixa eu só perguntar para minha tia. Minha tia, a senhora leu? A senhora achou? Achei. Achou? Ô, César, a senhora pode ler para nós esse, tia Rosa? Posso. Aí o César lê o próximo. Pode ser assim, César? É Pode. o 3, 4. Então, ó, tia Rosa, capítulo 6, versos 3 e 4. Aham. Pode ler? Pode. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também condenamos-nos em novidade da vida. Muito obrigado, tia Rosa. Aí, ó, uma leitura tão bonita desta. Muito obrigado. Olha só, não sei se você reparou, mas o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre a morte de Cristo e o nosso batismo. Então, ele diz aqui que nós somos sepultados no batismo. Então, quando levantamos para uma novidade de vida, para uma vida nova. Quer dizer o seguinte, você está aqui dentro das águas, olha as minhas mãozinhas. Você afunda nas águas, é como se aquele velho homem tivesse morrido. E sai das águas um outro homem. Este é o símbolo do batismo. Você percebe por que a Bíblia mostra que a pessoa tem que entrar completamente na água? Tem que entrar como se ela fosse sepultada. É uma velha vida aquela que ficou para trás. Ficou nas águas, simbolicamente. E sai, então, uma nova vida, uma nova pessoa, tá bom? Como se ele ressuscitasse para uma nova vida. Esse é o simbolismo tão bonito do batismo.
Poxa, todas as coisas que eu fiz de errado na vida antiga ficam para trás, está tudo sepultado, é uma vida nova. Você é uma nova pessoa. O batismo é lindo, tá? É uma cerimônia que todo cristão tem que passar por ela. Vamos lá. Só uma Oi, pergunta, por gentileza. Uma pergunta. Sim, claro. Pelo que deu a entender aqui, qualquer pessoa pode ser batizada e qualquer uma pode batizar a pessoa desde que ela queira se converter? Como é que é o esquema? Eu vou chegar nesse assunto. Se você segurar um minutinho, nós vamos falar eu acho que até o próximo aqui, que são as condições para ser batizado. Existem sim algumas condições para você ser batizado. Ok, então, legal. Obrigado. Beleza, vai responder. Aí, se ficar mais alguma dúvida, você vai me perguntando. Essa pergunta aqui, ó. Qual a ordem de Jesus para os discípulos? Qual a ordem de Jesus para os discípulos? Observe bem, ó. Vai para o lado esquerdo, tá? Marcos, seu lado esquerdo estava em Romanos, vai passar Atos, vai passar João, Lucas e vai chegar em Marcos. Marcos 16. Marcos, capítulo 16. Deixa eu ver se todos acharam. Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Alguém gostaria de ler? Ah, agora é o César, né? Não, é a vez do César, né, César? Vou pular você, né? César, ó, Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Muito bem. Muito obrigado, César. Olha só, Jesus falou para os discípulos. Essas aqui foram as últimas palavras de Jesus aos discípulos. Nós vamos ver que lá em Marcos, lá em Mateus, também vai ter algo bem parecido. Quando ele estava com os discípulos no monte, ele fala, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a nação. Isso aqui era uma ordem de Jesus para os discípulos. Vocês conhecem o evangelho, vocês viram o evangelho, viveram o evangelho. Agora vocês devem ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Uma perguntinha, vocês acham que os discípulos conseguiram pregar para o mundo todo? Sem internet naquela época, sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem televisão, sem rádio. Como é que prega para o mundo todo? A ordem de Jesus foi fácil para eles? Não foi uma ordem fácil, mas pasmem, eles conseguiram. Há um texto do apóstolo Paulo que ele diz que o evangelho tinha alcançado o mundo todo. Já pensou? O poder de Deus, quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus, o poder de Deus é infinito na vida da pessoa, sabe? Ah, mas como pode um pouquinho de pessoa pregar para o mundo inteiro? É isso daí. Vai alcançando, vai crescendo, vai passando de um para outro. Olha, o evangelho começou lá no Oriente, ali, nas redondezas de Nazaré, a cidade de Nazaré, Cafarnaum, né? Jerusalém. E hoje o cristianismo está no mundo inteiro, está aqui com a gente, ó, do outro lado do Atlântico, está chegando até nós. Então, os discípulos cumpriram com a missão. E hoje a missão está conosco. Essas palavras de Cristo aqui é para nós. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olha que texto bonito, né? Aí no verso 16 ele completa, olha aí para a sua Bíblia. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, duas coisinhas aqui. Jesus falou assim, ó, vão e preguem o evangelho. Nem todos vão aceitar, mas quem crer e for batizado será salvo. Sabe, a cerimônia de ingresso da pessoa no reino de Deus, que é chamado reino da graça, nós já vimos, reino da graça, enquanto nós estamos aqui, né, entregando o coração para Deus, reino da glória só quando Jesus voltar, teremos a glória.
Mas quem quiser entrar no reino de Deus hoje, a passagem, a cerimônia de passagem é o batismo. É como você estudar numa escola e tem lá a cerimônia de formatura para você receber um certificado. O batismo é isso. O batismo é a cerimônia de ingresso para o cristianismo. Saiam e preguem para todo mundo. Ide, disse Jesus. E quem crer e for batizado, será salvo. Então, o primeiro requisito que nós já vemos aqui, Simval, antes de ser batizado, precisa crer. Crer. Aquele que não crê não pode ser batizado. É requisito crer. Acreditar no Evangelho. Acreditar que Jesus é seu Salvador. E nós vamos ver mais alguns requisitozinhos, tá? Ok. Vamos lá, vamos voltar. Mateus 28. Mateus está para o lado esquerdo aí, continua para o lado esquerdo. Capítulo 28, versos 18 e 20. Eu vou pedir para o Paulo já ler novamente para nós. É um verso muito parecido. Mateus, capítulo 28, versos 18 e 20. Pergunta para ele. Pode ler, Paulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se todo mundo achou. Espera aí. Mateus, nós estávamos lá em Marcos, né? Vai para o lado esquerdo. Deixa eu ver se todos acharam. Eu acho que todos acharam. Paulo, pode ler Mateus capítulo 28, versos 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bem, muito obrigado, Paulo. Aqui Jesus diz de novo, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha, os discípulos eram judeus e eles achavam que o evangelho era só para os judeus. E Jesus fala, não. Ide, pregai o evangelho para todas as nações. O verso 19 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no batismo, o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois diz mais, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, tem que batizar e tem que ensinar, a pessoa tem que aprender. Não pode simplesmente batizar e, batizou. Não, é como nós estamos fazendo aqui, tem que ter um estudo, tem que aprender, tem que entender do que se trata, tudo aquilo, tá bom? E aí Jesus completa, eis que estou convosco todos os dias. Jesus está no céu, mas ele está conosco também, tá bom? Ele está conosco. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse, eu estou no meio de vocês. Então, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Vamos lá. Então, só lembrando o versinho que nós demos agora há pouco, quem crer e for batizado será salvo. Percebe? Tem uma sequência. Precisa, antes de ser batizado, crer. Crer e for batizado será salvo. Alguém pode me perguntar assim, mas Eliselton, e se uma pessoa crer e não for batizada? E se ela crer e não for batizada? Olha, quem disse essa frase que está aparecendo aí no seu celular, no seu computador, foi Jesus. Então, quem crer e for batizado será salvo. Quer ser salvo? Seja batizado. Nós vamos ver hoje aqui a coisa mais bonita que existe, a coisa mais linda que existe. Não tem nada mais bonito do que o batismo, tá? Agora, e se uma pessoa morreu sem ser batizada? Se por acaso não deu tempo dela ser batizada, por algum motivo, eu não acredito que ela vai perder a salvação por isso. Mas se a pessoa tem a oportunidade de ser batizada, ela deve ser batizada, porque é a palavra de Cristo. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Tá? Agora, vamos lá. Mais algumas condições aí, Simval. Ó, condições para ser batizado. Já vimos que tem que crer, mas nós vamos ler mais um texto. Atos 18. Atos 8. Estamos em Marcos, é para o lado direito, tá? Marcos, Lucas, João e já chega em Atos.
no capítulo 8. Atos no capítulo 8, os versículos 36 até o 38. Atos capítulo 8, versos 36 até o 38. Ó, nós já tivemos 2 pessoas novas que leram hoje. Tem alguém que não leu ainda, gostaria de ler? Eu acho que todos já leram, né? Pessoal, vamos lá, um voluntário. Temos algum voluntário? Ainda que você já leu alguma vez, não tem problema, tá? Quem gostaria de ler? Atos 8, verso 36 até o 38. Pode, sim, Val? Pode, sim. 36 a 38, né? Isso. Continuando o caminho, encontraram a água. Disse então, eu nunca, eis a água, que impede que eu seja batizado. Felipe respondeu, se crês todo o coração, ou melhor, se crês de todo o coração, pode ser. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro ambos descerem, e a água, e Filipe batizou Eunuco. Está bem apagado a minha... Batizou o eunuco, é isso daí. Eunuco, ele era um alto, esse homem, né, aqui intitulado de eunuco, ele era um alto funcionário lá dos etíopes, da rainha etíope, tá? Tá no verso 27. E ele, então, estava com a sua carruagem, lendo o livro de Isaías. Era um homem que já lia a Bíblia, mas ele não entendia muitas coisas. Então, ele teve um encontro com Filipe, um dos discípulos de Cristo. E Filipe explicou tudo para ele. Explicou aquilo, abriu na mente dele, sabe? A pessoa que já tinha um pouco de contato com a Bíblia, mas tem uma hora que alguém explica, então ela entende. É hora que a mente abriu. O Espírito Santo iluminou a mente do eunuco e ele entendeu. E ele estava de viagem para o seu país. E aí, ele parou o carro, diz o verso aqui, e falou, olha, tem água ali fora, tem um riozinho ali. O que impede que eu seja batizado? E então, no verso 37, o Filipe diz para ele, olha, se você crer de todo o coração, aí o eunuco responde, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele demonstrou que acreditava. E então, diz o verso 38, mandou parar o carro, desceram para a água, e Filipe batizou o eunuco. Olha que coisa curiosa. Aquele homem já tinha um certo conhecimento da palavra, só que não entendia algumas coisas. Filipe explicou e ele entendeu, e a conversão dele foi tão grande ali, ele abraçou o evangelho com tanta força, que ele falou, eu não quero ser batizado amanhã, é hoje. Tem água ali. Filipe, então, desceu com ele do carro e foi batizado. Tá? O batismo, ele tem que ser uma decisão, como foi desse eunuco, sem medo. É uma entrega a Deus, né? Vamos lá, seguindo. Então, precisa crer. Olha, Simval, o primeiro requisito nós vimos agora há pouco, quem crer e for batizado. Agora nós vimos aqui que o Felipe perguntou para o eunuco, você crê? Sim, eu creio. Então, pode ser batizado. Gente, eu quero fazer aqui um parênteses. Batismo de bebês. Batismo de bebês. Pode batizar um bebezinho? De 3, 4 meses, 1 mês? Pode ou não? Não pode. Não pode. Não é o batismo bíblico. Você não vê em nenhum lugar na Bíblia o batismo de um bebezinho. Em nenhum lugar. Todos os lugares que aparece o batismo na Bíblia, a pessoa é capaz de crer. Tá bom? Um bebezinho, você não consegue explicar para ele. Embora seja ali uma criança indefesa, ela nasce em pecado, mas sem cometer pecados, ela precisa crescer, esta criança precisa entender o evangelho e ela tomar a decisão. Tá bom? Não tem problema ser batizado na infância. Na infância que eu digo ali, 8, 9, 10, 11, 12 anos, desde que entenda o evangelho. Creia que Jesus é o seu Salvador e ele perdoa os seus pecados. Agora, o batismo de um bebezinho não vale, tá bom? Não pode.
Eliseu, Vamos lá. eu deixei por final, essa aí você respondeu antes da hora. Eu até marquei aqui. Agora fui eu que antecipei, então? Exatamente, você leu meu pensamento. Porque, a princípio, quando a gente nasce, a gente é praticamente católico. Eu venho de uma família católica. E eu sou batizado na igreja católica como bebê, né? E a minha família vem seguindo isso. Quando você diz aqui na Bíblia que tem que ser no rio, tal, e Jesus, a gente sabe disso, então eu ia até te perguntar isso no final. Então, isso não vale, porque ele não foi mergulhado na água corrente, porque é simplesmente o hoje que você falou no começo. Mas Sim, você já respondeu tudo. Por dois motivos, eu posso assim afirmar que não vale. Porque o batismo não é o correto, o batismo da Bíblia não é de aspersão, jogar um pouquinho de água, ele é de imersão, afundar tudo. E segundo, porque a criança não tem capacidade intelectual de entender, tá bom? Perceba que toda vez o personagem bíblico pergunta, se crê, você crê? O Felipe perguntou para o eunuco. O eunuco falou assim, olha, eu quero ser batizado, posso? E Felipe responde, se você crê, então, batizão, tá? Acabamos de ver Jesus falando, todo aquele que crer e for batizado, uma criancinha de meses ali não tem capacidade ainda intelectual de crer, né? Atos agora 2, verso 38, olha só, tem que ter esse outro requisito também, arrependimento. Capítulo 2, verso 38. Uma criancinha também não vai conseguir entender isso daqui, né? E se arrepender. Atos, capítulo 2, versículo 38. É o mesmo livro, só voltar algumas páginas. Quem leu foi o Simval, continua para nós aí, Simval. Atos 2, verso 38. Oi, Zé, desculpa, estava suando na vida aqui, desculpa. Qual que é? Atos, capítulo 2, versículo 38. 38. E mandou para o carro, é isso, né? Nós paramos é o 39, não é isso? Não. É o capítulo 2 agora, Simval. Atos, capítulo 2, verso 38. Mesmo livro, só que é outro capítulo. Desculpa, é que eu fui só a sua nariz ali e voltei correndo quando você falou no final. Tranquilo. Fiquei perdido. 36. 2. É esse aqui? Pedro lhe respondeu. Isso. Pedro lhe respondeu: arrependei vós, a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Muito bem, é isso aí. Pedro respondeu para eles, ó. Eles falaram, o que nós vamos fazer agora? Está no verso 37. Eles ouviram o sermão de Pedro, ficaram tocados pelo Espírito Santo, e eles falaram, e agora, o que nós vamos fazer? Aí no verso 38, Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, tá? Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados. Então, precisa arrepender. Tem que crer, se arrepender dos pecados, né? Da vida passada e batizar, tá bom? Tem que ter esse outro requisito também. No mesmo capítulo 2, Simval, o verso 41 agora, um pouquinho para baixo aí, ó. Versículo 41. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se e o mais menos 3.000, o número de adeptos. Muito bem. Olha o que diz esse verso 41. Os que aceitaram a palavra. Então, tem que aceitar a palavra, aceitar a verdade, tá? E naquele dia foram batizados quase 3.000 pessoas. Você já imaginou quase 3.000 pessoas sendo batizadas num dia? O dia inteiro batizando gente, né? 3.000 pessoas. Uma coisa linda, linda. Uma conversão muito grande. O Espírito Santo tocou no coração das pessoas. E foi grande a conversão. O maior milagre de todos, gente, o maior milagre que existe é a conversão. Tem pessoas que pensam que o milagre é levantar de uma cadeira de rodas, né? O cego enxergar, tudo isso é milagre. Mas o maior de todos é a conversão de uma pessoa. Uma pessoa que pensava de um jeito passa a pensar de outro, tinha um estilo de vida e agora tem outro. Bom, este é um milagre de Deus, conversão. Agora, Mateus, capítulo 3, volta para o lado esquerdo.
Mateus, no capítulo 3, versículo 6. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, versículo 6. Quem poderia ler para nós? Quem sabe a Regina Nagamini? Tá aí, Regina? Boa noite. Estou descompensada hoje, porque eu nem liguei a câmera. Ah, fica tranquilo. Mas está com a Bíblia na mão? Estou. Ah, então tá bom. É o Capítulo 3 de Mateus, versículo 6. Amém. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Muito bem. Então, mais algo aqui, confissão de pecado, tá bom? A gente precisa crer, se arrepender, confessar os pecados, aceitar a palavra e aí participar do batismo. Coisa linda, né? Uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos lá. O batismo, então, é o começo de uma nova vida. Perceba que o batismo não é o fim de uma vida. Ah, tem pessoas que pensam assim, poxa, eu tenho que estar com a minha vida perfeitinha, né? Para ser batizado, tem que ser santo. Não, 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 não. Nada disso. O batismo é o começo de uma nova vida. Quando você batiza, você está nascendo de novo. Quando você sai das águas, você é um bebezinho espiritual. Ainda vai ter que se fortalecer, continuar estudando, se relacionando com Deus e crescendo na sua vida espiritual, tá? Na sua comunhão com Deus. Conforme vai passando o tempo, você vai ficando mais firme no conhecimento da palavra. O batismo é o marco inicial, é o começo, é o nascimento, disse Jesus. Certo? Então não pense assim, quando eu for perfeito, eu vou ser batizado. Perfeito, ninguém é, né? Mas o batismo é o começo. Você não começa um negócio grande já, né? Você não começa um negócio perfeitinho. Você começa lá, vai tendo erros, mas vai melhorando o produto, vai indo. Assim é a vida espiritual. O batismo é o começo para uma nova vida, certo? O batismo é a libertação em Cristo Jesus. Libertação da vida passada e um começo, sabe? Tinha uma cordinha te amarrando a sua cintura, né? Jesus liberta isso daí, ele corta, né? A vida muda, né? Os pensamentos mudam, é o começo de uma vida espiritual. Aqui está, eu peguei essa imagem para te mostrar, olha, o nosso grande mestre, né? Jesus. Gente, não precisava nem desse monte de versos que eu acabei de ler agora. Só o fato de saber que Jesus foi batizado já era o suficiente para a gente correr e entrar na água também, não é? Sabe, correr e falar, Senhor, eu quero ser batizado. Igual Jesus falou lá para João Batista, é necessário, nós temos que falar que é necessário, eu quero ser batizado nas águas. Olha que coisa linda. Nós tivemos muitos batismos. Sabe que o batismo pode ser no rio, o batismo pode ser em um tanque, desde que tenha água suficiente para cobrir a pessoa. No ano passado, por causa da interdição da igreja, né, os batismos começaram a ser em campo aberto, nós fizemos num rio uma vez, foi um batismo lindo que nós tivemos. Hoje o Marcos Batista não está aqui, eu ia falar para ele, teve um batismo lindo num rio, ele mais, acho que 7 ou 8 pessoas se batizaram. O batismo é algo lindo, mas ele pode também ser num tanque, tá bom? Numa piscina, água, o requisito é ter água. Olha aí, Simval, coisa linda. Essa imagem ficou bem legal, porque a pessoa afundando é sepultamento. Bom, sepultamento para a vida antiga, e na hora que sai da água, é uma vida nova. Coisa linda é o batismo. Olha, essa frase aqui é minha, tá? Eu coloquei aqui, essa é a minha vida. Eu sempre dei muitos estudos bíblicos. Eu dou estudo bíblico desde os meus 18 anos. Hoje eu estou com 22, faz a conta aí. Estou com 42, viu? Então, vamos lá. Eu sempre dei muitos estudos bíblicos e já vi muitas pessoas sendo batizadas. E eu nunca conheci alguém que se arrependeu de ser batizado. Nunca conheci alguém que se arrependeu. Muito pelo contrário. Eu já conheci pessoas que se arrependeram de não ter batizado. Porque parece que tem uma hora certa, sabe? Quando o Espírito Santo está falando no coração da gente, a gente não pode deixar esfriar.
esse apagar a chama, passar o momento. É tomar a decisão, igual o eunuco fez. Olha, o que impede de eu batizar agora? Nada. Você crê? Crê, então batiza. Comece uma nova vida. Dá o pontapé inicial. Bom, é isso daí. Alguém conhece esse rapaz aqui? Tá todo mundo conseguindo ver? É o Ricardo. É o Ricardo. Esse foi o dia do batismo do Ricardo. Eu tive a alegria, gente, de dar estudo bíblico para esse casal. É o Ricardo e a Aline. Eu dei estudo bíblico para o Ricardo, para a Aline. Na época eu ainda podia ir nas casas, né? Então eu ia na casa do Ricardo, todo sábado ia lá, dava estudo para ele. Ricardo, que dia que foi esse batismo aqui? Você lembra? Não tem como esquecer, né, o dia do batismo, né? Foi dia 10/9/2017. Olha que coisa linda. Ó, o Ricardo que está aí, hoje é meu companheiro de estudo bíblico. Ó. O Ricardo, além dele ser o meu companheiro aqui de estudo bíblico, ele já deu estudo bíblico para outras pessoas. Ele e a Aline são uma dupla, né, de estudos bíblicos. E, inclusive, um rapaz para quem ele deu estudo bíblico foi batizado. Alguém me chamou? Eu. Uma observação. É no dia do meu batismo também. Eu batizei junto com eles. A gente batizou junto. Ana, dá uma olhadinha aí, Ana. Ó, vou te mostrar agora você. Eu peguei você. Olha lá. Ah, olha eu aí. Legal, olha que coisa mais linda. Esse dia aqui nós tivemos 4 pessoas sendo batizadas. A Ana, o Ricardo, a Aline e a Sibeli. Não, qual é o nome dela? Esqueci. Isabela. Isabela, filha do João Batista, Isabela. Então, na igreja, ela tem um tanque ali no fundo, né, para a gente não precisar ir até o rio, e faz o batismo ali. Olha quem estava lendo a Bíblia ali. O rapaz grande era eu. Né? Eu fui o instrutor, não da Ana e da Isabela, mas do Ricardo e da Aline. Uma alegria, gente, uma alegria sem igual. Nossa, o dia o do senhor batismo. é alto mesmo. É isso aí. Grande, Ah, mas também 22 anos, né? Não 22 encurvou anos de ainda. idade já. Não encurvou, né? O batismo é uma coisa linda, tá bom? E hoje nós estudamos sobre o batismo. Olha, não precisa abrir sua Bíblia, eu copiei o texto aqui lá de Atos 22, verso 16. Diz assim: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Pergunto para você que está ouvindo esse estudo agora, o que te impede? Levanta-te. Sabe quem que ouviu esse apelo aqui, gente? Foi o apóstolo Paulo. Foi para ele que foi feito esse apelo. E o apóstolo Paulo se levantou, foi batizado, e ele se tornou o maior pregador de todos os tempos depois. Levava pessoas a Cristo, sabe? Um grande evangelista. E eu convido você hoje, você que está ouvindo esse estudo. O apelo é para você. Levanta-te e seja batizado. Vou fazer um apelo agora para você aqui. Oi, Márcia. Desculpa interromper, mas eu tenho uma curiosidade. Quantas pessoas você que você deu estudo nesses 24 anos, né, que foram batizados? Você tem uma estatística, uma noção, não? Olha, confesso que eu não fiz a conta. Eu tenho vergonha de contar. Vergonha, assim, para não se achar, né? Tem gente que fala, eu dei estudo para tantos, eu levei tantos. Eu acho que o evangelho é para ser pregado. Mas a minha meta sempre foi uma pessoa por ano ser batizada. Tá? Eu confesso que teve alguns anos que eu dei uma bobeadinha, um outro ano aí, mas na maior parte desses 22 anos, sempre pelo menos uma pessoa foi batizada. Teve anos de batizar mais, 5, 6 pessoas que eu dei estudos bíblicos. Bom, então, eu não sei exatamente quantas, mas eu acredito que... Não sei, não vou falar número, não. Prefiro não fazer essa conta. Então, tá bom. Eu fui batizado no dia 19 de setembro de 2015, graças a Deus. Amém. Eu fiz, já que você perguntou, Márcia, eu fiz um voto com Deus, sabe? Quando eu tinha 18 anos. Eu falei, Senhor, eu quero dar estudos bíblicos. Por favor, pelo menos uma pessoa por ano. Foi o meu pedido. Que coisa. E Deus sempre respondeu. Sempre eu tive pessoas
para dar estudo bíblico, sempre. Então, eu tenho essa alegria, né, de partilhar o evangelho. E eu vou continuar agora o apelo, viu, Márcio? O apelo para quem está ouvindo esse estudo hoje. O apelo para você, não é para mais ninguém. O apelo que está na Bíblia. Levanta-te e seja batizado. Eu quero perguntar agora, quem gostaria de ser batizado aqui desse nosso grupo de estudos? Se você gostaria de ser batizado, faz um joia. Você não vai ser batizado amanhã, nem no sábado agora, você vai ser preparado para isso, né? Mas eu quero saber, você gostaria de ser batizado? Se você gostaria, faz um joia para mim, assim. Claudinei, amém. Estou vendo, deixa eu comemorar, o Claudinei fez um joia ali bonito. Oi, quem me chamou? É Regina. Oi, Regina. Eu fui batizada, né, no Rio, mas foi por outra denominação. E, assim, como que vocês consideram o batismo válido ou não? Deixa eu ver se eu acho o texto para te falar. O batismo, ele é em verdade, né? Você tem que batizar, Regina, na verdade, com a crença correta, tá bom? Existe um só batismo, diz a Bíblia, mas esse é um só batismo na sua forma, na forma de ser batizado. Então, se por acaso você foi batizado em algum momento, mas foi batizado com uma crença errada, sabe? Passe novamente pelo batismo. Refaça o seu laço com Deus. Nasce de novo. Ó, Senhor, eu não sabia. Aquele tempo foi um erro um período que eu não sabia, né? E passe pelo batismo. Eu vou achar o verso aqui e vou te mostrar um pessoal que tinha sido batizado por João, mas sem saber do Evangelho de Jesus. Depois eu até mando para você. E eles foram batizados novamente. Tá bom? Então, passe pelo batismo. Você quer ser batizada? De novo? Ou o batismo correto? Amém, ó. Correto. Eu também, doutor. A gente está aprendendo, né? Às vezes a gente acha que sabe, mas muita coisa tem sido revelada através do estudo e a mente da gente vai se abrindo, né? Ei, Marina. A mãe Regina e a Marina falou também, Marina? Eu também, é o mesmo caso da menina aí. Eu não senti que fui. Não foi um batizado correto. Para mim, ele não foi. Então, eu não me senti. Exatamente, Marina. É isso que acontece. Então, quando você descobre a verdade, você olha para trás, você vê, puxa, aquele não foi no caminho correto, né? Então, é importante ser batizado em verdade, tá bom? Na verdade. Uma hora eu vou entrar em detalhe, que o senhor, como é que foi, que é por isso que eu não senti. Certo. Combinado. Tá? Tonhão, você fazendo... Eu tenho vontade de entrar na água, correto, certo. Amém, Marina, amém. Amém. Eu vou estar junto no seu batismo. No batismo de todos vocês. Nossa, eu vou amar. O instrutor, né? Olha que alegria. Pode ir, o instrutor. Com essa mão santa, essa mão abençoada que orou para mim. Amém. Amém. Tonhão, você fez um joia? Amém, amém, viu, Tonhão? O Tonhão, ele já vem assistindo a TV Novo Tempo há algum tempo, né? E ele me falou uma vez, logo eu vou estar com vocês, tal. E hoje ele está aqui estudando a Bíblia. E se Deus quiser, será batizado também. Será. Gente, alguém mais gostaria de atender esse apelo? Falou, não vai ser batizado amanhã, não, tá? Olha, eu quero me preparar para isso. Eu quero, sim, chegar no... E aí nós vamos fazer um preparo. Mais alguém queria fazer um joia para mim? Um joinha, sim? Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não resista, tá bom? Não resista. Eu estou contigo até o final, Eliseu. Boa. Amém. É isso aí. Sim. Isso é um sim? Com certeza. Vamos ver aí. Porque você me conhece, você sabe qual que é minhas crenças e tal, mas a gente está aí quebrando paradigma todo dia, né? Verdade, Simval, é verdade. É um tijolinho após o outro, formando, né, a base da nossa vida espiritual, e é assim mesmo. Amém, Simval? Amém. Então você vai marcar eu aí, né? Mas é claro, tá gravado, irmã. Já vou te chamar de irmã Marina, já chamei de irmã Marina, tá gravado. Glória! E, gente,
eu quero fazer um convite para vocês. Convite para todos vocês. No sábado agora nós vamos ter um batismo. Não é o seu batismo, fique tranquilo, você não vai ser batizado. Mas se quiser também pode. Se for, quero ser batizado nesse, também pode, porque ninguém pode proibir o batismo. Vai estar tudo prontinho, a água, nós vamos fazer um batismo em forma de drive-in, né? O que quer dizer isso? A gente não pode ir na igreja, se reunir. Não pode aglomerar em lugar nenhum. Então, a gente vai em carro, numa zona rural, tem um lugar separado, organizado, gramado, certinho, e lá tem um tanque, e a pessoa é batizada, lá é lindo. Ô, Ricardo, tem alguma foto fácil aí para a gente mostrar? Tem sim. Você conseguiu localizar? Vamos ver se a gente consegue mostrar como é que é. É um batismo normal, nas águas, né? Só que a gente vai de carro, e a gente já passa até por exemplo, assim, às 5 horas da tarde, o batismo acontece ali pelas 6 horas, fica bem bonito as fotos, quando está tendo o pôr do sol. Você quer que te manda, Eliseu? Você consegue postar aqui no grupo? Aqui no... Acho que sim, peraí. Acho que fica mais prático. Viu, gente? Vocês são convidados, eu vou mandar depois a localização, a gente combina até um lugar para se encontrar, tem que ir de carro, quem tiver facilidade para ir, porque a gente não pode descer, então a gente fica assistindo, e a gente escuta pelo rádio do carro. É feito lá uma forma que você escuta pelo rádio, o pastor falando, e aí a gente dá para ver a pessoa sendo batizada. É uma coisa linda, linda. Fica bem no horário do pôr do sol, assim, bem espiritual. Muito bonito. Não vou ter como eu ir, mas aí depois o senhor passa para nós ver, né? Se eu passo a foto, sim. Passo as fotos. Exato, peraí que eu vou abrir aqui. O Ricardo está tentando colocar foto só para vocês verem como é. Assim. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Vocês estão vendo aí? Olha aí, que legal. Estão conseguindo ver? Eu estou vendo. Aqui tem as pessoas que ficam ali fora, são aqueles que conseguem, que vão cantar, só os que podem descer. Tem um grandão ali tocando violão, sou eu. Ó. Esse foi um batismo que nós tivemos num lugar, né? Foi muito bonito. Tem alguma que mostre os carros, Simval? Olha lá que legal, como os carros ficam. Estão todo mundo no carro, assistindo dos carros, para a gente não fazer ninguém se expor, né? Acho que acabou. Não, mas tá bom, já deu para ter uma ideia. Bom, vocês estão convidados assim para sábado agora. Faça planos para assistir, é coisa linda. A gente fica cantando, e a pessoa, então, é batizada ali. O pastor faz uma mensagem, né, para a gente meditar, e depois tem o batismo, fica a imagem linda para a gente ver, assim, bem no horizonte, no pôr do sol, e a pessoa sendo batizada. Tá bom, gente? Estou muito feliz pelas decisões que foram tomadas hoje aqui. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando no coração de todos vocês. Tem uma pessoa que eu vou fazer um apelo aqui, que ele não está aqui no grupo, mas ele vai ouvir. É o Livinho. Acertei o nome, mãe? Tá certo? Acertou. Acertei, Araci, é esse o nome dele? Livinho. O Livinho é de que cidade, Araci? Ele é de Três Lagoas. O nome dele é Olívio, mas chamado Livinho. Quando eles eram pequenos, era uma dupla, Livinho e Dininho. Livinho e Dininho, que legal. Dininho é meu pai. Eles são primos, né, Araci? Dois são primos. Gente, nós somos primos 2 vezes, viu? Que legal. Eu quero fazer um apelo. Ó, Livinho, eu sei que você vai estar ouvindo agora. O Livinho está também assistindo a TV Novo Tempo, está assistindo todos os nossos estudos. Livinho, no seu batismo eu vou estar aí, tá bom? O Livinho é de que cidade, Araci? É de Três Lagoas, Mato Grosso. Três Lagoas, viu, Livinho? Meu pai, minha mãe. Eu falei com ele ontem, viu? Eu falei com ele ontem, e ele falou que ele está muito disposto, ele já recebeu o chamado, viu? Amém, amém. Eu estou sabendo, minha mãe sempre me conta que ele está bem animado, o Espírito Santo está falando no coração dele, e nós vamos aí, viu, Livinho? Nós vamos aí assistir o seu batismo. Deus abençoe você. Gente, vamos orar? Eu sei que alguns não falaram, mas talvez estão lá com o coraçãozinho apertado. Não resista à voz do Espírito Santo, tá?
Se Deus está falando com você, não... Está preparando, o Eliselto. Ainda está aguardando o chamado, entendeu? Entendi, tá certo. O Espírito Santo está falando no coração. A Bíblia, no livro do Apocalipse, diz assim, se hoje você ouvir a sua voz, né, não endureçais o vosso coração. Se é hoje que você está ouvindo, não endureça, amoleça, entregue. Abra a porta do seu coração, porque vale a pena. Bom, vamos orar? Feche seus olhos, que eu vou orar com você. Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Muito obrigado por esses momentos tão solenes que passamos aqui estudando a Tua palavra. Abençoa, Senhor, esse grupo de pessoas que está fazendo esse estudo, que ouviu a Tua palavra nesse momento. Nós abrimos a Bíblia e vimos como ela é linda, vimos Jesus entrando no Rio Jordão, sendo batizado, dando exemplo para nós. E nós, bom Pai, queremos seguir os passos do Mestre. Por favor, Senhor, dá-nos ânimo, enche o nosso coração de alegria e de coragem para seguirmos ao Senhor. Abençoa, bom Pai, esse grupo que tomou a decisão, que essa decisão seja selada pelo Teu Santo e Bom Espírito e que eles nunca venham se afastar dos caminhos do Senhor. É o que pedimos, bom Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito boa noite para todos vocês. Tá bom? Boa noite, gente. Boa noite, Daniel. Durmam bem. Até Boa terça. Noite. Não, até sábado. Até sábado. Nos vemos no sábado. Para aqueles que puderem. Boa noite para todos. Oi, pessoal. Jesus. Boa noite. Boa noite a Boa noite. todos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, Regina. Eu tenho uma maior vontade de te conhecer, Regina, te dar um abraço. Eu também queria conhecer a todos. Então, Vocês são Regina. especiais na minha vida. Regina, eu falei para o Livinho, eu vou falar para você, no seu batismo eu quero estar aí também. E Ou vai você quer vir estar. aqui, ou você quer vir aqui? Eu tenho que ver aqui com o esposo. Tudo aí. Mas Tudo aí. a gente vai se preparar. Amém, amém. Valeu, Mas eu gente. tenho muita vontade. Eu fui com a dona Nécia e o Dalberto, os pais da Lohane, eu fui na Adventista aqui de Votuporanga, né? Eu fui por uns dias antes da pandemia começar, mas aí com o tempo a gente não pôde ir, né? Porque ficou fechado tudo. E eu gostei muito dos ensinamentos. Eu comecei um estudo com ela, mas aí depois a gente não teve como completar, né? Mas foi muito bom para mim também. Fiquem aí, não saiam ainda, que eu quero fazer mais um apelo. Não é para vocês, é para alguém que vai assistir depois. Gisele, eu sei que você assistiu esse estudo e eu também quero estar aí no seu batismo, tá bom? Ou você estar aqui em Olímpia, que para nós você já faz parte aqui da igreja de Olímpia, tá bom, doutora Gisele? Membro da nossa classe da Escola Sabatina, eu quero participar e ver o seu batismo também, tá joia? Um grande abraço. Gente, boa noite para vocês. Oi, minha mãe. O Hudson, a Gia, a Carol. Estão todos assistindo? Então, ó, Hudson, Gisele e Carol. A maior alegria da minha vida vai ser ver o batismo de vocês. Tá bom? Duas Gisele, né? As duas Gisele. Eu acabei de falar para a Gisele do Rafa, agora a Gisele do Hudson. Bom, nosso sonho, meu, do pai, da mãe, é ver vocês entrando nas águas batismais e estando conosco de novo. Bom, você sabe muito bem do que eu estou falando. Isso vai se realizar, eu creio, viu? Eu creio que está chegando. Grande abraço.